Excelentíssimo Sr. Almirante Silva Carreira, Presidente da Academia de Marinha, caros confrades, membros da Academia, caros amigos e convidados, muito me honra e muito me apraz apresentar hoje uma nova comunicação sob o auspício desta prestigiada instituição que tanto promoveu e tanto promove o estudo, a reflexão e a divulgação dos conhecimentos ligados ao mar e à cultura marítima. Tenho dedicado estes últimos 25 anos ao estudo da obra de João Pedroso Gomes da Silva. Almejei resgatar a obra deste artista português dos anos do romantismo, exímio gravador e pintor de marinhas de Lisboa, artista fecundo e de múltiplos talentos, reconhecido no seu tempo e cujo estudo entre nós tem estado votado ao esquecimento. Fiz uma abordagem transversal da obra de João Pedroso, colocando em perspectiva a pintura e a gravura de marinha em Portugal no século XIX, na sua ligação ao ideário do romantismo, em anos de revoluções tecnológicas e de fortes contrastes económicos e sociais. Em 2004 publiquei um primeiro livro, vamos aqui, certo, um primeiro livro intitulado Lisboa, a Marinha e o Tejo, na obra de João Pedroso, com o apoio da Portugal Telecom e da Companhia Lusitânia de Seguros, estudo no qual abordei a obra de pintura e de gravura do mestre, reunindo 48 pinturas e 25 gravuras em madeira, xilogravuras. Passados mais de 20 anos, agora em 2025, e assinalando o bicentenário do ano de nascimento de João Pedroso, estou prestes a publicar, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, um novo trabalho intitulado João Pedroso, pintor e gravador de marinhas. Portanto, isto é o projeto da capa do que será o livro, o futuro livro a publicar, provavelmente no próximo ano. O novo livro, cuja composição gráfica é do meu amigo e colaborador José Manuel Cabrita, que está aqui entre nós, não é? Reunirá o livro 67 pinturas e aguarelas, todas assinadas por João Pedroso e muitas provenientes de leiloeiras e coleções particulares, bem como uma seleção de 42 xilogravuras com temas de marinha, permitindo um estudo mais estruturado em relação ao livro de 2004 e mais fino das criações de João Pedroso, sempre seguindo uma perspectiva de inventário descritivo e analítico da obra. Portanto, a ideia também de constituir um primeiro catálogo, ou de completar o catálogo que foi já estabelecido, ou pelo menos esboçado, em 2004. Proponho na introdução desta palestra que nos debrucemos sobre a biografia e a carreira de João Pedroso, declinando o papel que teve nas artes do seu tempo, fazendo referência aos principais momentos da sua vida, aos trabalhos que nos legou na pintura de marinha e às novidades que introduziu na gravura de madeira e no ensino académico que dispensou nessa arte. Começaremos, portanto, por nos familiarizar com o percurso biográfico de João Pedroso, abordagem necessária para entendermos uma grande atividade artística e uma obra muito considerável, pois estimo que, é uma estimativa, entre 1855 e 1890, o artista abriu 1000 a 1200 xilogravuras e pintou 300 a 400 telas. Portanto, são os temas que eu vou abordar hoje. Vamos começar então pela biografia, depois um primeiro tema que tem a ver com a modernidade na obra de João Pedroso, navios, máquinas a vapor e transformação industrial de Lisboa. E um segundo tema, paisagens e tragédias marítimas, um tema também que nos liga ao romantismo, embarcações tradicionais e gentes do mar. Eu tinha mais alguns temas para trazer aqui, não consegui, tive que juntar alguns temas na segunda parte. Pronto, há mais para dizer, mas para uma próxima conferência, seguramente. Então, a título introdutório, vamos falar da biografia de João Pedroso. A biografia de João Pedroso transparece, em primeiro lugar, uma carreira precoce e uma origem social muito modesta. Nascido na freguesia dos Olivais, em Lisboa, o jovem aprendiz começou, em 1837, a trabalhar com 12 anos, isto é, a abrir madeiras para as revistas ilustradas de Lisboa, o Ramalhete e, de seguida, a Revista Popular e o Panorama. Há alguns pontos a assinalar. Em primeiro lugar, anos de formação que foram, sem dúvida, muito difíceis, num país em reconstrução, destruído por sucessivas guerras. E, em segundo lugar, apesar de um contexto de verdadeira orfandade nas artes, temos referência à figura de um mestre, Domingos José da Silva, que foi mestre de João Pedroso, professor da então recém-criada Academia de Belas Artes. Em terceiro lugar, uma especialização e interesse muito precoce do jovem gravador por temas marítimos, navios e fauna marítima, entre as primeiras estampas que abriu e assinou para as revistas de Lisboa por volta de 1840. Uma informação muito interessante que está aqui assinalada a amarelo, que não constava do primeiro trabalho de 2004, de facto confirma-se neste novo trabalho, os fortes laços existentes entre João Pedroso e a Marinha, mediante uma informação inédita e relevante que acabou por responder a uma interrogação que tinha ficado sem resposta no livro de 2004.
há cerca de 6 anos, fui informado pelo nosso confrade, almirante David e Silva, que está aqui presente e quero agradecer ao Sr. Almirante, fui informado da existência na Biblioteca Nacional de um documento não datado, mas referente a João Pedroso. Tratava-se precisamente do requerimento no qual o próprio Pedroso solicitava que lhe fosse atribuído o posto de pintor e desenhador do Arsenal Real ou da Escola Naval, uma vez que o lugar de desenhador de máquinas a vapor, portanto, tinha sido por equívoco eliminado. Apesar de não datado, podemos estimar que este ofício foi redigido por volta de 1850, porque faz referência a reformas administrativas que foram introduzidas no Arsenal, que são as reformas de 1846. Mas mais pertinente, esta nova fonte confirma a formação e os conhecimentos técnicos de Pedroso em matéria de construção naval, tecnologias de propulsão a vapor e de programas navais levados a cabo pela Marinha. Ora, como afirmava Théodore Gaudin, pintor oficial da Marinha Francesa e contemporâneo de João Pedroso, para pintar o mar é necessário ter-se navegado. No caso de Pedroso, juntaremos a arte de navegar, que evocaremos mais adiante, não é? Nesta comunicação, a observação, o estudo rigoroso e principalmente o conhecimento técnico da nova marinha a vapor que irá ilustrar. Prosseguindo com a biografia do artista, e provavelmente por ter sido indiferido à colocação na Marinha, João Pedroso seguiu, a partir de 1850, uma carreira na Fábrica Real de Tabacos de Chabregas, portanto, como funcionário público, não é? No Almanaque de Portugal, 1855, Pedroso aparece repertoriado como escriturário do Ateliê de Litografia da Unidade Industrial, onde prosseguirá a carreira até 1864, ano de encerramento da fábrica. Em paralelo e fora dos tabacos, o gravador cumprirá vários contratos e trabalhos de ilustração de gravuras em madeira para as páginas das principais revistas da capital. Portanto, várias atividades, não é? Em 1850, João Pedroso assinava as suas primeiras pinturas de marinha. Portanto, ele inicia a sua carreira de pintor de marinha relativamente tarde, dedicadas mormente à representação de navios mercantes nacionais e à pintura de navios da Armada, no primeiro ciclo da sua obra. Iniciava-se então uma carreira de pintura de retratos de navios. É assim que ele se auto-intitula, a partir de ateliê na Rua do Jardim do Tabaco. Portanto, carreira levada em paralelo e em diálogo com a arte de gravar para o contrato de tabacos e para as revistas da capital. Cronologicamente, é importante assinalar... Perdão, houve aqui uma... Ups. Cronologicamente, peço desculpa. Cronologicamente, assinalaremos a longa e marcante passagem de João Pedroso enquanto ilustrador e gravador de madeiras no Arquivo Pitoresco, semanário da capital, com o qual colaborou durante 11 anos, de 1858 a 69. No arquivo, a partir de 1860, João Pedroso assumiu ao lado de Augusto Nogueira da Silva, que foi também um ilustre caricaturista, muito importante. Portanto, assumiu ao lado de Nogueira da Silva a função de mestre de gravura na revista, onde foi criada a primeira escola privada de estilogravura em Portugal. No arquivo, instruirá e aperfeiçoará a arte de gravar as madeiras com as novas goivas vindas de França, os échoppes. Importa aqui deixar uma pequena nota sobre o papel decisivo que teve o Arquivo Pitoresco na divulgação, junto de um público essencialmente urbano e letrado, dos conhecimentos pelo texto e pela imagem. Importa também mencionar as inovações técnicas que nele foram introduzidas e a formação de uma nova geração de gravadores de madeira muito qualificados, mais tarde denominados gravadores portugueses. Voltando à pintura... O novo momento decisivo da carreira de João Pedroso se deu em 1863, nomeadamente na Sociedade Promotora de Belas Artes em Portugal, sediada em Lisboa, da qual o artista se torna membro e onde começou a expor pintura em salões bienais. A atividade continuou até 1887. Nos 15 salões da Sociedade Promotora apresentou 154 pinturas de marinha e algumas gravuras, restando um grande sucesso comercial. É muito importante porque nós temos os registros das obras que foram apresentadas na Sociedade Promotora. Portanto, conseguimos saber, a partir da data não é, em que ele participa na Sociedade Promotora, conhecer algumas das obras e algumas até das dimensões das obras. É importante também ver que ele teve muito sucesso. Ele foi, com o Tomás da Anunciação, o artista que mais vendeu na Sociedade Promotora. Portanto, as obras dele foram-se espalhando também pela capital, não é? Por quem podia, de facto, adquirir as obras, oficiais de marinha, armadores, mas também, portanto, a élite, a burguesia e a aristocracia de Lisboa.
Para João Pedroso, o início da década de 1870 foi de intensa atividade de ensino da gravura, nomeadamente na Academia de Belas Artes de Lisboa, mas também de grande labor artístico e editorial pela envolvência na criação e na edição da sua obra maior. Refiro-me aos 2 requintados modernos e românticos tomos da gravura de madeira em Portugal. Estudo em todas as especialidades e diversos estilos. Os 2 álbuns de luz foram publicados pela editora As Horas Românticas, às expensas de João Pedroso. Isto também é interessante entendermos, não é? Ele já tinha alguma, digamos, ganhou, penso, com a pintura, alguma capacidade financeira, não é? Para poder, de facto, financiar às suas expensas a edição destes livros. A obra magnífica e monumental portfólio de 80 estampas juntava gravuras abertas pelo autor, João Pedroso, a partir dos seus desenhos, mas também trabalhos executados por Pedroso, a partir de desenhos, pinturas, esculturas ou fotografias dos mais distintos artistas do romantismo português, muitos deles colegas na Academia de Belas Artes. Cito: Tomás da Anunciação, Cristina da Silva, Isaías Newton, Miguel Ângelo Pi, Rafael Bernal Pinheiro na pintura, Vítor Bastos e Anatole Calmels, António Soares dos Reis na escultura, ou ainda Francisco Rochini e Carlos Relvas na fotografia. São os álbuns que têm aí, são da minha coleção. Eles são difíceis de encontrar, porque muitas vezes as gravuras, tanto gravuras desenhadas por Pedroso e abertas para desenhos de outros artistas, muitas vezes este livro é decomposto, digamos, mesmo na época usava-se as gravuras para decoração, não é? Pronto, os livros estão aí, simplesmente eu mencionei, estão abertos nas páginas relativas a 2 trabalhos de Marinha, e não são unicamente, obviamente, trabalhos de Marinha que ocupam o espaço desses livros, mas todo o ideário do romantismo, desde trabalhos do Tomás da Anunciação a Cristina da Silva, portanto um trabalho absolutamente notável e monumental. Portanto, no que foi o auge da obra herculânea na gravura, de uma obra herculânea na gravura, assinala-se também a profícua colaboração de João Pedroso enquanto gravador com a Sociedade de Geografia de Lisboa, da qual se tornou sócio em 1876, no ano de fundação. Sob o auspício da Sociedade de Geografia, João Pedroso assinou cerca de 90 estampas e vinhetas para os 2 tomos de Benguela às terras de Aca, relato geográfico e etnográfico das viagens de Capela e Aivas, e ilustrava também as praias de Portugal, guia do banhista e do viajante de Ramalho Ortigão. Farei ainda alusão à ilustração, pela ocasião da Exposição Universal de Paris, de 78, de uma edição bilingue dos Lusíadas, dedicada ao rei Dom Luís. Confirma a importância da obra gravada e o renome de Pedroso, outro trabalho prestigiante, as 5 litografias da primeira edição portuguesa de Atala, de François René de Chateaubriand. Para o efeito, Gustave Doré, mestre incontestável da gravura romântica em França e na Europa, ilustrador de gênio da edição original francesa de Atala, enviara em 1878 para o editor do Porto 5 desenhos originais. Serão litografados por João Pedroso. Do reconhecimento da qualidade, não é, do artista. Eu não consegui fazer referência a tudo. Portanto, é uma escolha de elementos biográficos marcantes na obra de João Pedroso, não é? Aqui esta questão do trabalho enquanto retratista de navios, não é? O tal ateliê que ele tinha no Jardim do Tabaco, sempre na proximidade do Tejo também, não é? E depois que isto, de facto, a representação de Portugal nas exposições de Londres, 51 e 62, de Paris, a Prémio, de Madrid, não é? Mais uma vez Paris em 78, aqui uma estimativa do trabalho herculâneo extraordinário na gravura, a grande obra dele, a gravura de madeira em Portugal, e também, finalmente, o Douro Ilustrado, também a lição de luxo, da qual não falei, trabalha com Pimentel na ilustração deste livro, não é? E, obviamente, a Índia Portuguesa de Mendes Lopes, não é? É o último trabalho que eu queria referir aqui, em 1886. Portanto, na pintura, e vou falar também um pouco disto, esteve representado à época na coleção da Galeria de Pintura do Rei Dom Luís, no Palácio da Ajuda e no Palácio de Caldevila Viçosa. E, portanto, isto são as pinturas que ele expôs e vendeu na Sociedade Promotora de Belas Artes em Lisboa. Vamos continuar. Portanto, a Polpa do Bergantim Real, que é uma das gravuras que vai a prémio. Sim, é premiada na Exposição Universal de Paris, em 67, a pedido do Marquês de Sousa Alstein, que era o diretor da Sociedade Promotora, da Academia, portanto, de Belas Artes.
aqui a capa do livro da gravura da Madeira em Portugal, o livro que está aí exposto, com este belíssimo frontispício, aliás, com uma gravura bastante romântica, não é, que tem a ver aqui com uma cena noturna de pesca junto ao bugio. E agora vamos então entrar no cerne do trabalho, depois desta biografia extensa. Eu acho que é importante para situar também o volume de trabalho e a vida desta personagem, não é? Deste artista que está esquecido. Quer dizer, a questão é um bocadinho esta. Eu acho que é importante pôr as coisas no seu lugar e falar de forma bastante pormenorizada da obra de João Pedroso em termos de, portanto, visão biográfica, não é? Porque, para perceber um pouco o contexto da obra. Portanto, navios e máquinas a vapor, uma iconografia da modernidade industrial e do progresso tecnológico na obra de João Pedroso. A obra de João Pedroso manifesta um grande fascínio pela modernidade, nomeadamente pela marinha, pela navegação e pelo vapor. No que foi o seu primeiro momento em pintura, o artista, aliás, auto-intitulava-se retratista de navios, como já tive a ocasião de dizer. A partir de 1850, as máquinas a vapor e os seus diversos usos foram se impondo progressivamente no mar, nos navios e em terra, principalmente em Lisboa, ao longo do Tejo, pela implantação de indústrias e a construção das primeiras linhas férreas. A obra de João Pedroso dá-nos, de facto, um importante e raro testemunho das profundas transformações tecnológicas, marítimas, urbanas e ribeirinhas do seu tempo. Não é escusado, nem fora de assunto, insistir na originalidade temática e documental da obra, pois João Pedroso foi, de 1850 a 1890, na gravura, um dos únicos artistas a tratar destes temas. Em pintura, foi seguramente o único artista em Portugal a tratar da Revolução Industrial. Portanto, proponho agora uma viagem pelas paisagens do progresso e da modernidade, reveladas em algumas telas de João Pedroso, epitomas da Revolução Industrial em curso em Portugal e ligadas à gramática de um romantismo português. São temáticas e paisagens que, mediante uma ajustada leitura, confirmam a modernidade da obra e da arte de João Pedroso. A primeira tela, que é aqui mostrada, da coleção do Museu de Lisboa, constitui certamente a obra mais conhecida de João Pedroso, intitulada Fábrica de Tabaco de Xabregas. Esta pintura a óleo é uma verdadeira, autêntica metáfora do progresso. E nela observamos algumas das transformações ribeirinhas e industriais de Lisboa por volta de 1860. Além de um Tejo a fervilhar de atividade, bastante interessante, não é? Para quem conhece o Tejo hoje, repleto de pequenas embarcações de comércio e de pesca, o interesse reside aqui na presença de uma chaminé a fumegar, não é? Em primeiro plano, a fábrica de tabacos, e esta chaminé a fumegar, não é? De facto, responde a outra unidade industrial, a fiação de algodão de Xabregas. É esta gravura, que aliás tinha sido também trabalhada por João Pedroso no arquivo pitoresco. Não é? E de facto, o também que interessa muito neste trabalho é que Pedroso brinda-nos com a única representação que se conhece na pintura em Portugal do primeiro comboio a vapor a circular na ponte viaduto de Xabregas, na então embrionária linha férrea que ligava Lisboa ao Carregado, inaugurada em 1856. De notar, igualmente, o valor autobiográfico da obra, já que no ano em que assinou esta pintura, João Pedroso encontrava-se, como já foi anteriormente referido na sua biografia, a compor litografias nos tabacos. A segunda pintura, que foi, aliás, recentemente transacionada em asta pública em Lisboa, acrescenta outra novidade à obra do pintor. Novamente, o tema é singular no panorama da pintura portuguesa do século XIX. Mais um comboio, não é? Nesta tela, Pedroso confronta-se com outra máquina a circular numa ponte, desta vez a atravessar o rio Trancão, representando, portanto, a nova linha de leste por volta de 1865-1870. A tela, intitulada Ponte Sacavém, foi apresentada por João Pedroso a prémio nos salões da Sociedade Promotora de Belas Artes em 1872, 74 e 76, constituindo, sem dúvida, outra parábola romântica do progresso, variante iconográfica sobre o tema da máquina a vapor enquanto espelho da modernidade. Na tela, pintura atmosférica, realizada ao género de uma invulgar cena ao ar, avista-se um comboio saindo das trevas, deslocando-se na direção de uma aberta de luz. Em contraponto, abaixo do viaduto, nas águas do Trancão, distinguimos uma pequena embarcação tradicional fundeada, no convés da qual pescadores convivem em torno de um fogareiro. Este interessante apontamento sobre o tradicional uso do fogo contrasta com o novo mundo emergente, não é? A vapor, a ferro, a tal locomoção moderna, não é? É muito interessante o contraste. Na obra seguinte, que já mostrei aqui há alguns anos noutra conferência sobre João Pedroso,
O que interessa aqui neste trabalho que eu intitulei Retrato de um Navio de Comércio, que é o que está em primeiro plano, o que é mais interessante, digamos, será que esta vista de Lisboa, da moderna Ribeira de Lisboa, mais precisamente o conjunto naval industrial formado pelo Arsenal Real da Marinha. Novamente, aqui o pintor assinala o progresso tecnológico, representando entre as instalações navais o fusto de uma chaminé de tijolo, não é? É o que se vê aqui. Lembrando que, à época, as oficinas do Arsenal Real da Marinha tinham incorporado o ferro e o aço à tradicional construção naval em madeira e que o Arsenal era, então, a principal unidade fabril de Lisboa, com cerca de 700 a 800 operários. Não estou totalmente seguro quanto ao número, encontrei esta referência, mas será mais ou menos isso, jogo, não é? Completam, de facto, as referências à modernidade, outros dois pequenos pormenores, dois pequenos apontamentos de particular interesse. Aqui, onde é que ele está? Aqui, esta coisa que vem aqui. É o mastro do primeiro balão das horas do Arsenal, não é? Que foi uma grande novidade técnica, indicava o sinal horário, não é? E este balão foi instalado em 1858 aqui no terraço do Observatório Real da Marinha aqui no Arsenal. Este pequeno detalhe permitiu-me datar a obra. É interessante, aliás, este pormenor foi capa de um livro dos Correios, da autoria do comandante Estácio dos Reis, que estava a fazer um trabalho sobre o Arsenal, e eu falei com ele e disse: olha, Sr. Comandante, encontrei uma imagem do balão, não é? Que é a imagem desta pintura, que é muito interessante. Pronto, e ele optou por reproduzir este pormenor da pintura na capa dos seus livros. Enfim, estamos perante as ossadas, outro tema muito interessante, este navio que está aqui em construção. Estamos perante as ossadas de madeira e de ferro de uma das cornetas mistas dos programas navais da regeneração, programas Sabandeira e Mendes Leal. É o que se vê aqui em construção. Era inaugurada nesses anos em Portugal a técnica de construção naval dita compound ou compósita, seja uma construção de madeira e de ferro. Técnica nomeadamente aplicada a navios de guerra construídos no Arsenal para a Marinha Real sob licença inglesa, não é? Porque as corvetas eram corvetas do tipo Archer, enfim. Mas fabricadas aqui em Portugal no início da década de 1860. As novas corvetas são lançadas ao Tejo e irão subsequentemente meter máquina a vapor em Inglaterra. É o que temos aqui. Prosseguindo com o tema da marinha a vapor, segundo as palavras do Almirante Almeida, a marinha de vapor, segundo as palavras do Almirante Almeida Dessa, deparamos, por exemplo, com outra obra de João Pedroso dedicada ao retrato da corveta de guerra Duque de Palmela. Este foi justamente um dos navios de guerra fabricados nos estaleiros do Arsenal de Marinha de Lisboa, em 1863. Na pintura, a corveta é representada a salvar, isto é, uma saudação militar, não é? O disparo um disparos de honra que se vê aqui. Porquê? Porque ela encontra-se de volta, ela regressa de Inglaterra, onde foi meter máquina. Construída em Lisboa, foi meter máquina em Inglaterra, regressa a Lisboa e, portanto, sauda, não é? No regresso a Lisboa. Pronto. Já propulsada a hélice e por uma nova máquina a vapor construída em estaleiros ingleses. Esta é outra corveta do mesmo programa, é a Sá da Bandeira. Esta pintura é muito interessante, está no Palácio da Ajuda, no gabinete de fumes, na sala antiga, no gabinete da Sala Verde, que era um antigo gabinete de fumes do rei Dom Luís, não é? Isto tem a ver com a modernidade, não é? A modernização da marinha, a marinha a vapor, a armada. Outros navios particularmente inovadores ou ligados à armada e à família real portuguesa foram objeto da atenção e do minucioso traço de João Pedroso, tanto na gravura como na pintura. Assinala-se, por exemplo, a corveta Bartolomeu Dias, que está aqui, nesta gravura, não é? Que foi navio almirante da Armada, que tinha sido comandada pelo infante Dom Luís, na qualidade de oficial de marinha, ou ainda a corveta Mindelo, navio misto, ainda a rodas, a vapor, não é? E à vela, que foi muito utilizada no transporte da família real portuguesa nas suas deslocações pela Europa, a partir de meados da década de 1850. Esta pintura faz parte, isso é um pormenor, uma pintura que faz parte da coleção do Palácio Real de Vila Viçosa, portanto, outra encomenda real. Portanto, outras unidades navais menores, todas elas modernas, interessaram muito João Pedroso, evidenciam também o esforço de construção naval nacional e a vontade de
repetrechamento de uma armada cada vez mais empenhada no serviço ultramarino e na defesa do Império. Nesse registro selecionei duas estampas, um pouco mais recentes, uma de 78 e outra de 1969, que mostram, respectivamente, a canhoneira Kwanza, aqui a canhoneira Guiné, e este navio muito interessante, não é, que está aqui também descrito nas páginas abertas do livro da Gravura de Madeira em Portugal, que é a corveta acoraçada Vasco da Gama. Aliás, esse moderno vaso de guerra foi construído todo de ferro em Inglaterra. Foi o primeiro navio da Armada inteiramente construído em ferro, em estaleiros ingleses, e era destinado à defesa do Porto de Lisboa. Foi um navio que muita curiosidade despertou entre os lisboetas, e há várias gravuras de João Pedroso. Esta é uma gravura também muito interessante, porque é uma cromotipografia, é uma inovação de João Pedroso, a aplicação de cor à gravura de madeira, é uma das técnicas que ele tenta popularizar, por assim dizer, também para lutar contra a fotografia, não é? Porque a fotografia ia se impondo, portanto era importante ter também já gravuras de madeira, não é? E este navio aqui no Tejo, não é? Bastante interessante e muito moderno. Não é? Portanto, a marinha a vapor, as transformações de Lisboa urbana, os temas da modernidade, verdadeiramente na obra de João Pedroso. Acabarei com esta pequena gravura também, isto no meio de uma vasta iconografia naval tratada por Pedroso. Encontramos uma curiosa estampa assinada pelo rei Dom Luís sobre o tema de um escaleiro de guerra, obra premiada no 7º Salão da Sociedade Promotora de Belas Artes em 1868. O invulgar trabalho atesta, por um lado, os conhecimentos navais do rei, a sua paixão pelo mar, e por outro, o apreço e o reconhecimento que tinha pela obra de João Pedroso. Ora, é interessante lembrar que o mecenato régio fora seguramente decisivo para o sucesso comercial de João Pedroso em pintura, quando, por ocasião do Salão da Sociedade Promotora de Belas Artes de 63, o rei Dom Luís comprou ao artista uma tela de grandes dimensões, alusiva à chegada por mar a Lisboa de Dona Maria Pia, em 1863, obra destinada à Galeria de Pintura da Ajuda. Esta e mais duas outras encomendas, chegada de Dona Estefânia, que é uma obra posterior, mas que lembra também a chegada por mar de Dona Estefânia, e outra obra que está também na Ajuda, que é a saída da família real para uma visita à Europa em 1866. São as três obras monumentais, digamos, pintura de história, pintura oficial, encomendadas pelo Palácio da Ajuda, e é o que eu tenho aqui para mostrar, exatamente é esta, é uma delas, a chegada a Lisboa, Dona Maria Pia. Esta obra figurava no Salão de Pintura, na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís, enquanto exemplo de pintura de marinha em Portugal. João Pedroso, também representado com Tommasini, que era o seu grande concorrente na pintura de marinha. Eu não vou falar de Tommasini, mas pelo menos uma vez é importante. Havia aqui também uma espécie de contente entre os dois pintores. O segundo tema que eu quero abordar hoje é paisagens, tragédias marítimas, embarcações tradicionais e identidade de agentes do mar e do litoral português na obra de João Pedroso. Várias pinturas de João Pedroso evocam panoramas de Lisboa ribeirinha, aspectos do Tejo, de praias ou de paisagens oceânicas situadas ao longo da costa a oeste de Lisboa. São marinhas que se enquadram no gosto romântico pelo pitoresco ou pintoresco, misto de locais coevos e de águas calmas, de atmosferas de luz amena e de forte singularidade local e natural. Trechos marítimos ou fluviais nos quais se vêem, arribando ou navegando ao largo, pequenas embarcações tradicionais ou navios de alto bordo. Captar a natureza ao ar livre, isto é, a pintura ao natural, foi de forma constante a grande afirmação, para não dizer a preocupação ou mesmo a obsessão dos pintores da geração do romantismo em Portugal. Fazendo a ligação entre essa postura e a necessária arte de navegar, que referi na introdução biográfica através de Théodore Gaudin, é significativo notar que João Pedroso cultivava o hábito de navegar em companhia do seu filho e a bordo de um pequeno catraio, portanto, à vela ou a remos, indo ao encontro dos navios que esboçava em pleno Tejo ou na sua barra. Eu posso lhes dizer que João Pedroso está aqui com o filho, a observar e a tirar os esboços desta cena. Ele pode parecer curioso dizer que é ele, sim, porque este tema aparece, este pequeno catraio aparece em muitas pinturas. O pintor a pintar ao ar livre, mas não está na Serra de Sintra, está ao ar livre no Tejo, não é? A pintar as embarcações, o que vê. Não é? É muito interessante. Agora, interessante é também dizer que, sem dúvida, a década de 1860 vai marcar uma inflexão na obra de pintura de João Pedroso,
nomeadamente no que concerne o estilo e a temática das suas paisagens marítimas. A partir de 1870 destacam-se nas suas obras trechos de um litoral mais ermo, não é? E bucólico, na celebração do mar inquieto e agitado, porventura redentor. Fica então patente um afastamento do artista dos clássicos retratos de navios dos seus primeiros anos, não é? Que era uma figuração fiel, realista das décadas de 1850 e 60 e que satisfazia sem dúvida os interesses das encomendas de armadores ou de oficiais da armada. Futuramente Pedroso irá tratar de temas que traduzem emoções intensas e intranquilas de um Atlântico e de um Tejo românticos e tumultuosos. Essa pinacoteca, feita de matizes e de sentimentos palpáveis, melancólicos e sombrios, será sustentada por traços mais livres e uma pincelada mais solta. Agora, isto é interessante porque é muito provável que a transformação temática e técnica na obra de João Pedroso se deva a uma evolução dos gostos do público e do próprio movimento do romantismo em Portugal, a segunda geração qualificada de ultrarromântica, marcada por um forte subjetivismo e rasgos de transição para uma iconografia do naturalismo e do realismo, nomeadamente com temas sociais. Acredito também que possa ter resultado, no caso de João Pedroso, de um estado de alma de um homem ferido por mágoas pessoais e familiares que assombraram nesses anos a sua vida. Estou a pensar na dramática perda do filho Samuel Pedroso aos 18 anos de idade, a quem João Pedroso irá justamente dedicar o seu primeiro volume da gravura de madeira em Portugal. O momento da transição da obra de João Pedroso é-nos assinalado por este pequeno desenho, que intitulei Vista de um Cabo com um Farol, insólito trabalho datado de 1870, no qual lemos a seguinte anotação: uma das aguarelas que fiz para distrair o meu chorado filho nos últimos dias em que viveu, em sua saudosa memória. No desenho, natureza muito íntima, é notável o pormenor da representação de um hipotético farol e de uma praia. Será o farol da esperança? Não sei. Mas também, analisando um bocadinho este enquadramento, julgo que é o cabo especial, não é? E este farol não existe na praia. Portanto, será uma liberdade do artista, será seguramente aqui o seu imaginário, não é? Mas, para todos os efeitos, esta tela inaugura o novo ciclo da pintura do artista. Assim, a partir de 1870, sucedem-se pequenas obras soltas que podemos rotular de pinturas do desassossego marítimo. Início de um ciclo de paisagismo atmosférico tempestuoso, composto por mares revoltos e cenários sombrios captados em pontos da costa atlântica, nos arredores de Lisboa, em pleno Tejo. São geralmente trabalhos de pequeno formato, realizados a óleo ou à aguarela, e que manifestam a inquietação e a solidão do artista, porventura a sua paisagem interior. Nomeadamente estas duas pequenas pinturas. Tudo me leva a crer que isto é João Pedroso, não é? Que já não está com o filho no seu barco, está confrontado a ele próprio, à sua solidão e à sua tristeza. Nesta segunda fase da obra de João Pedroso, assume particular destaque a pintura Abalroamento de duas moletas, hoje da coleção do Museu de Marinha. Datada de 1874 e apresentada no mesmo ano a prémio pelo pintor, a 10ª exposição da Sociedade Promotora de Belas Artes em Portugal, até ela relata a extraordinária circunstância de uma tragédia marítima ocorrida possivelmente na Barra do Tejo. A pintura Tempestades e Naufrágios, género muito apreciado no século XVIII, é aqui tratada pelo artista com grande intensidade ao gosto do sublime, problemática muito prezada pelos românticos europeus, evocando por um lado a natureza marítima portentosa, misteriosa e indomável, e por outro lado o homem confrontado com essa mesma natureza, porventura vencido por um mar que o fascina. A obra exprime espanto e temor. O movimento teatral das embarcações, o seu recorte na tormenta, o hábil jogo das tonalidades das águas e da borrasca, tudo anuncia o desastre, focando a atenção do espectador para a iminência de uma tragédia. A escolha do tipo de embarcação, isto é muito interessante, a escolha do tipo de embarcação feita por João Pedroso para esta pintura, duas moletas antigas, rústicas e seculares embarcações do Tejo, não fora seguramente fortuita, pois conferia um cunho tradicional, emblemático e doméstico à pintura. Perante o que podemos considerar como uma obra-prima de João Pedroso, manifestação do romantismo pictural moderno e vernáculo, seria difícil não evocar outros pintores, não é? Que trataram das tragédias marítimas no quadro europeu. Falamos aqui de Torne, Teodor Guidin, Ivan Konstantinovich Awaizowski, grandes mestres da iconografia trágico-marítima do romantismo europeu, exímios na pintura de mares indomáveis e impiedosos. A excelência desta pintura e a sua exemplaridade
fazem com que eu a selecionei para a capa do meu futuro livro. Acho que ela é bastante interessante. Para mim, é das pinturas mais interessantes do romantismo marítimo português. A obra de João Pedroso evoca, em filigrana também, um universo popular, marítimo e nacional perfeitamente enquadrado no romantismo português. Nesse registro vinga a iconografia de um povo e de uma identidade marítima, agentes do mar, suas embarcações e as histórias do seu cotidiano, feitas de labor, de dedicação e de coragem. São particularmente assinaláveis duas gravuras abertas por João Pedroso, que todavia 12 anos separam. A primeira estampa, intitulada Pescadores de Ilhavo, esta da esquerda, gravada em 1860 para um dos primeiros números do Arquivo Pitoresco, reproduz um desenho de Tomás da Anunciação. A segunda, muito mais apurada, intitulada Alvarinas, foi aberta em 1872 para o primeiro tomo da gravura de madeira em Portugal, a partir de um desenho de Manuel de Macedo. Os dois trabalhos denotam a preocupação social própria ao ideário do romantismo português, já anunciador do realismo nas artes. Por um lado, a temática da condição humana é enfatizada pelas próprias gravuras de Pedroso, não é? Representações dos hábitos, usos e costumes do cotidiano das gentes do mar. Por outro lado, as estampas são acompanhadas por textos jornalísticos envoltos de arcadismo, mas não no registro campestre, campesino ou pastoril. Estou a pensar aqui no universo dos outros artistas do romantismo nacional, como Tomás da Anunciação ou como Cristina da Silva, mas sim, neste caso, de um mundo essencialmente marítimo. Nesse contexto são assinaláveis os textos de Brito Aranha, jornalista e colaborador de longa data de João Pedroso, cujos artigos, numa perspectiva deliberadamente romântica, enfatizam, na década de 1870, as vidas e os destinos humanos e populares marcados pelo mar, pela coragem e pelo sacrifício. Outra questão pertinente que decorre da confrontação destas duas imagens prende-se com a evolução da própria técnica de gravar as madeiras, numa nova perspectiva moderna e romântica, ou seja, a apoteose, para não dizer o canto do cisne, da arte de entalhar o bucho. A partir de meados de 1860, os gravadores recorrem a incisões paralelas, mais profundas, mais finas e mais precisas, destacando os contrastes das sombras e das luzes, o claro-escuro. As manchas gravadas ocupam agora espaços outrora deixados em branco no papel, não é? Ou em cinzento menos carregado, acentuando assim o dramatismo visual. Sem dúvida, João Pedroso mostrou uma grande mestria nessas novas técnicas e no seu aperfeiçoamento, divulgando nas revistas da capital, ensinando na Academia de Belas Artes a mais erudita arte da xilografia dos anos do romantismo em Portugal. Dando aso aos seus conhecimentos náuticos e à sua arte de marinhista, João Pedroso também muito contribuiu para a divulgação das embarcações tradicionais das costas de Portugal, instrumentos de trabalho e de cotidiano das gentes do mar. De reter particularmente a ilustração em gravura para as páginas do Arquivo Pitoresco de um conjunto de artigos dedicados à Marinha do Tejo. Ora, no Arquivo Pitoresco deparamos com outra novidade. Era a primeira vez que em Portugal era empregada a terminologia Marinha do Tejo, com fins de divulgação iconográfica e jornalística. Com efeito, de 1860 a 1862, João Pedroso abriu para o Arquivo Pitoresco um conjunto de 12 estampas, não estão todas aqui estão 6, não é? Ensaio pioneiro que apresentava aos leitores da revista uma tipologia de embarcações tradicionais do Tejo e das costas de Portugal. Ilustradas nesta palestra, a falua, do bugio, a rasca, o iate, o caique, não é? E a muleta, tem aqui 2 desenhos de muleta. Gravados por Pedroso e acompanhados por detalhados textos de índole naval, técnica e histórica, da autoria de Brito Aranha, os artigos do Arquivo Pitoresco figuram entre os primeiros ensaios modernos e nacionais de caráter documental e antropológico e de cariz marítimo. Inventariam e divulgam pela imagem pelo conhecimento, junto de um público de leitores, principalmente urbano, um vasto património marítimo tradicional, identitário e popular. No mesmo registro, passado alguns anos, João Pedroso irá gravar um conjunto de estampas, 2 estampas de maior formato, verdadeiras obras-primas da gravura romântica marítima e dedicadas a 2 emblemáticas embarcações do Tejo. O primeiro trabalho, com o título Fragata do Tejo, ganhou o prémio de gravura do 7º ano da Sociedade Promotora de Belas Artes, em 1868. A segunda, dedicada ao Varino, foi escolhida por Pedroso para figurar no primeiro volume da sua obra monumental, A Gravura de Madeira em Portugal, publicada em 1872.
O traço rigoroso das embarcações, o apurado tratamento plástico das ondas do Tejo, a teatral composição dos sombreados, o clarão de luz em romper de céus carregados e cheios de emoção, conferem dramatismo e sublimação às duas obras, colocando-os entre as melhores gravuras de marinha do artista. São trabalhos de grande qualidade e originalidade gráfica que serão referidos pelos contemporâneos de João Pedroso como marinhas certas e de verdade, uma autenticidade, contudo, de contornos assumidamente românticos. Também teve grande relevância a contribuição de Pedroso para a construção e a difusão de iconografia de um herói do mar português, o patrão Lopes. A primeira gravura a retratar Joaquim Lopes, mestre das faluras de Passo de Arcos, foi publicada em janeiro de 1859 nas páginas do Arquivo Pitoresco. Era subscrita por João Pedroso e por Francisco Augusto Nogueira da Silva, os dois mestres ilustradores da revista. Esta primeira imagem dava a conhecer a mítica personagem, portanto o mítico herói, aos 59 anos, de pé, desenhado a meio corpo, em grande destaque e moldurado por uma coroa de louros e exibindo as suas condecorações nacionais e estrangeiras, todas ganhas nos limites do Tejo e do Oceano, entre Passo de Arcos e o Bugio. A imagem teatral inaugurava a celebração de um homem do povo e a construção do mito de um herói do mar português. Aliás, o texto biográfico que acompanhava o retrato, e que era o texto de autoria do próprio Nogueira da Silva, que também escrevia, e bem, descrevia a vida e os feitos, cito, do intrépido marítimo e ousado nadador, que agiu em benefício da humanidade. O artigo tinha por etiqueta Galeria de Homens Úteis, não é? Para que não restassem dúvidas quanto à merecida ação do protagonista, o mestre Salvador de Passo de Arcos. Afirmava-se assim a celebração moral existencial no homem e a celebração de uma entidade marítima e nacional, moldada pela abnegação e a bravura e forjada em repetidas batalhas travadas contra o mar e contra os elementos naturais. Muito interessante também aqui nesta cartela, que o que se vê aqui é uma falua do Bugio. Eu sei que é muito pequeno, não é? Mas a falua do Bugio tinha uma característica. A falua de Lisboa tinha só um mastro. A falua do Bugio tinha 2 mastros, não é? E mais remos, que era para poderem ir auxiliar e salvar, não é? E aqui uma figuração do Bugio. Aqui será eventualmente a roca ou qualquer coisa. Muito interessante esta gravura. É uma das primeiras figurações do patrão Lopes. O segundo retrato de Joaquim Lopes, desenhado e aberto por João Pedroso, seguramente a partir de fotografia. Não foi a partir de fotografia, porque eu tenho a placa fotográfica, não é? Foi publicada na edição de 1872 da Gravura de Madeira em Portugal, como já vimos, portanto, iniciativa editorial do próprio João Pedroso. Esta segunda imagem apresentava ao público o velho herói, agora com 70 anos, fardado segundo tenente da Armada Real. Distinção extraordinária e sem par, conferida a Joaquim Lopes pelo rei Dom Luís I, após a concessão, não menos excepcional, de um colar e da medalha da Torre e Espada. Portanto, o jovem, não é? E o velho herói. As duas gravuras de 15 anos separam testemunho do gradual processo de construção de uma iconografia heroica num contexto patriótico e romântico, na qual as artes plásticas e a ideologia colocaram o indivíduo, a ação e a emoção no centro de uma narrativa de cariz marítimo e social. Portanto, para terminar esta palestra e esta viagem iconográfica, e são alguns aspectos de João Pedroso, algumas pinturas, o livro reúne 67 pinturas numa espécie de pequeno catálogo e todas estão comentadas, pelo menos com o tema, a história do navio. Portanto, podíamos também falar da Marinha de Comércio, podíamos falar de forma mais pormenorizada da Marinha tradicional. Portanto, eu escolhi aqui temas que me parecem sobressaírem em relação ao trabalho de 2004. Portanto, o que acrescenta valor, digamos, a este trabalho é o que eu estou a mostrar aqui. O resto é um pouco uma repetição do que foi escrito já em 2004, com alguns apontamentos complementares. Portanto, para terminar esta palestra e esta viagem iconográfica marítima, que já vai longa, escolhi mais uma tela da coleção do Museu de Marinha, executada por Pedroso em 1885. Não por acaso o pintor coloca o espectador perante o clássico tema do velho navio a entardecer, epitema do romantismo europeu e do seu patos na pintura de Marinha, assunto já magistralmente celebrado em 1889 por William Mauer Turner na sua célebre pintura The Fighting Temeraire. Na Barra do Tejo assistimos à saída, ou porventura à despedida, da corveta Bartolomeu Dias, navio almirante, o do rei marinheiro, Dom Luís. O velho navio dobra o Bugio num dos cenários marítimos preferidos por João Pedroso, portanto, a Torre do Bugio, São João da Barra, enfim, portanto, a confluência do Tejo com o oceano, a Barra do Tejo.
Nesta pintura, o traço esbatido do velho vaso de guerra contrasta com as figurações dos primeiros navios que João Pedroso retratou nas décadas de 1850 e 1860. Em primeiro plano da pintura, avista-se um saveiro, ou barco meia-lua, sinal das velhas tradições da arte chávega, embarcação provavelmente proveniente da Trafaria ou do extenso areal da Caparica. São pormenores que chamam a atenção para uma identidade secular e para um destino marítimo coletivo e popular que fui rotulando ao longo desta palestra como iconografia de agentes do mar e do litoral português. Acrescenta a mensagem da despedida do velho navio, o cair do dia e a diluição da luminosidade cria sensações, emoção e nostalgia. Esta tela, um dos últimos trabalhos deixado por João Pedroso Gomes da Silva, extraordinário marinhista da segunda metade do século XIX português, poderá ser vista também como um testamento artístico de uma obra e de uma vida. Concluirei afirmando que João Pedroso foi um marinista moderno e romântico do século XIX, artista de uma vanguarda estética preocupada com uma renovação de temas e portadora de uma nova sensibilidade a do cotidiano. Os seus trabalhos combinam valor documental, inovação temática na pintura e técnica na gravura. João Pedroso partilhou com o público do seu tempo imagens e impressões de um mundo marítimo português, tanto moderno quanto tradicional, marcado por múltiplas matizes e contrastes, mas sempre enquadrado no ideário do romantismo. A sua obra constitui uma fonte relevante para a história da arte e para a história marítima portuguesa do século XIX. Portanto, espero com esta comunicação, também que vai um pouco longa, ter despertado o interesse e testemunhado da minha paixão e da minha longa convivência com a obra de João Pedroso. Investigação, contudo, considero não ser definitiva, como já não considerava a de 2004 definitiva. Pois, por exemplo, estimo que das 150 obras de pintura que o artista apresentou na Sociedade Promotora de Belas Artes, entre 1963 e 87, somente 40 figuram inventariadas nos meus livros, que 20 anos separam. Ficam assim, certamente, alguns horizontes marítimos por desbravar e por estudar na obra de João Pedroso. Obrigado.